Alvíceras, alvíceras, louçanias de linguagem, as mais belas palavras da língua portuguesa, as mais belas expressões, contornos semânticos, gêneros sintáticos, enfim, para que você possa, e eu também, guardar algumas das expressões, das maneiras de dizer, das palavras que as pessoas hoje não mais utilizam, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, guardam, apesar em que pese, né, serem muito antigas, uma profundidade de significado ou uma nitidez de expressividade que pode nos ser útil, né? Não só para dizer para o próximo, mostrar ao próximo que você sabe, que você é inteligente, que você é pedante, mas para realmente fazer uso da qualidade da expressão, né? da acurância, né? Ou da acurácia, da precisão da expressão, do significado que a expressão carrega, que a palavra carrega, né? Então é sempre bom ter um léxico particular, pantafaçudo, né? Pletórico, gordo, inchado, extenso, distenso e assim por diante. Muito bem. Então a próxima palavra, hoje a palavra 64, bacelo. Bacelo. Bacelo muda de videira usada para reprodução. Então é aquela mudinha de videira que você tira da videira para poder reproduzir aquela videira. Por extensão, videira nova e pequena, ou seja, uma videira nova e pequena é um bacelo, principalmente se ela nasceu, se desenvolveu a partir de um bacelo, ou seja, a partir de uma muda retirada de uma videira já adulta. A palavra 65, ferrã, ferrã, né? Na agricultura, centeio ou cevada, colhidos antes de espigar, para alimentar o gado. Ferranha, é a mesma coisa que ferranha, ou ferrejo. Então, ferrã, ferranha ou ferrejo significam isso. É o centeio ou cevada colhido antes de espigar, ou seja, antes de dar espigas para alimento do gado. Por extensão, qualquer planta ou erva cortada à foice e utilizada como forragem verde, né? Então, isso é a ferrã. E aí a gente vai para 3 palavras de mesma aparência, né? De mesma morfologia, porém não de mesma etimologia. A palavra é piranga. Então temos piranga 1, piranga 2 e piranga 3. Piranga 1. Adjetivo de 2 gêneros, é um brasileirizo, não é Ipiranga, tá? É piranga, que significa que tem cor vermelha, né? Algo piranga é algo que tem cor vermelha. Como é um adjetivo de 2 gêneros, então eu posso dizer cálice piranga ou, sei lá, tinta piranga, né? Então, substantivos masculino e feminino, respectivamente, mas o adjetivo ele é de 2 gêneros, então não varia. Também pode significar o barro, né? O barro, mas aquele barro de cor vermelha, né? Então, muitas palavras, inclusive da língua portuguesa, que advieram do Tupi-Guarani, guardam essa palavra no meio delas, né? Piranga, por exemplo, Ipiranga, né? E assim vai. Então a etimologia exatamente é do tupi, piranga, que significa vermelho. Piranga 2 é um adjetivo também, só que não é de 2 gêneros. Aliás, é de 2 gêneros, só que não é só adjetivo, também é substantivo. E disse de Piranga 2, de ou pessoa pobre, reles, sem importância. Então, indivíduo piranga. Indivíduo piranga é um indivíduo qualquer, reles, simples, né? Um Zé Povinho. Esse é o indivíduo piranga, tá? Mas sempre se diz
de pessoas, não de coisas. Ipiranga 3 é a falta de dinheiro, pobreza, pindaíba, né? Eu estou na piranga. Esse é mais em conta disso. O Ipiranga 3 é mais em conta disso na literatura brasileira e também portuguesa. Então, falta de dinheiro, pobreza e pindaíba. Isso significa piramba 3. Por exemplo, não tem um níquel, vive na pindaíba. Ou seja, não tem um níquel, vive na piranga, né? Muito bem. Vamos aí mais uma palavrinha, agora uma expressão. Morder a mão que o trata. Ou morder a mão que lhe trata, né? Depende se for morder a mão que o trata, ou seja, que trata você, ou morder a mão que lhe trata, ou seja, que trata ele, que o trata, mas terceira pessoa, tá? Essa expressão é uma expressão idiomática que designa ingratidão. Então, é cuspir para o alto, no prato que comeu, né? Ou morder a mão que o trata. Ou também uma variação, morder a mão que o alimenta, né? Ou que alguns cachorros fazem quando tem medo ou receio de, ou se sentem incomodados na hora que estão se alimentando, a pessoa vai lá e para fazer alguma coisa e o cachorro se assusta, fica com medo e morde a mão da pessoa, etc, etc. Então, por exemplo, ingrato, cuidei dele, agora morde a mão que lhe tratou, né? Ou seja, morder a mão que lhe trata, ou morder a mão que o trata. Tá? Então é isso, temos aí mais algumas palavras. Vamos só mais uma palavra e a gente termina aqui, a nossa quinta palavra, né? A palavra é grimpa. Por extensão, grimpa é um substantivo feminino e significa o ponto mais alto de uma edificação. É o cocuruto, né? A gente fala às vezes da cabeça, o cocuruto. É o cume, o acume, o ápice, o apogeu. É o ponto mais alto de uma edificação, é o grimpa. Aliás, a grimpa. Em sentido figurado, significa altivez, sentimento de orgulho, soberba, pretensão e modéstia. Tom de voz alto de pessoa que está sempre reclamando de alguma coisa. Informalmente, é a extremidade superior do corpo, ou seja, a cabeça. Então, bateu com a grimpa na telha, bateu com a cabeça na telha. Então, tom de voz alto de pessoa que está sempre reclamando de alguma coisa, né? Paulo, com aquele seu jeito notório que se faz ser percebido a metros de distância, com a sua grimpa ensurdecedora ou com a sua grimpa, sua voz, né? Sua voz, o seu tom de voz alto, né? Então, com a sua grimpa com a sua gripe irritante, continuava a vociferar palavras de injúria contra as pessoas com quem havia conversado na noite anterior, sei lá. Então, por quê? Porque é aquele sujeito que fala alto e fala assim, sem papas na língua, e reclama muito, tudo está ruim, vive reclamando, ele quer ser o chicote do mundo, né? Ele quer ser o cara que vai desentortar as coisas. Ele é o desentortador mor. Então ele fala com aquele, ele é uma pessoa de muita pulsão, né? Digamos assim, de alto batimento cardíaco, de sanguíneo, colérico, né? E aí ele quer tudo sim e tal, certinho, e reclama muito. É uma pessoa que tem um senso de correção alto, um bom senso também, e ele espera que os outros assim também se comportem. E aí quando não se comportam, então ele quer reclamar e vive reclamando, muito crítico, profundamente crítico do seu próximo. E ele faz isso e mostra essa impulsividade no seu tom de voz. Logo, é um tom de voz muito alto. É uma grimpa. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.